Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Bem-aventurados vós, os pobres. Felizes vós que tendes fome. As bem-aventuranças de Lucas são mais realistas e cruas do que aquelas de Mateus. Jesus constata com alegria profunda que seus discípulos são pobres, famintos, perseguidos, humilhados. É o sonho de Belém que se realiza. É a parábola de Lázaro e do rico opulão em ação. Para entender essa bem-aventurança, precisa sentir a pobreza na pele, a verdadeira pobreza, não o simples desapego. O caminho é sempre a partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desta palavra, precisamos meditar e silenciar. A santa pobreza que faz exultar Jesus de alegria é um autêntico mistério. Ele proclama feliz a pobreza e amaldiçoa a prosperidade. Muito devemos refletir sobre isso para entender em que consiste de verdade o sonho de Deus, o cume da nossa alegria. Perguntemo-nos com calma, irmãos. Por que Jesus proclama felizes os famintos, os que choram, os pobres, os perseguidos? Será que é uma forma de masoquismo? Qual será o pensamento de Jesus? Uma explicação dessas palavras é a parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Bens nessa terra significa inferno depois da morte. E sofrimentos na terra significa alegria no céu. Por isso, irmãos, Jesus chama bem-aventurados e felizes os discípulos que se encontravam famintos, aflitos, perseguidos.
Vocês entendem como é absurda a teoria da prosperidade diante desse discurso de Jesus? Depois, continuando a aprofundar, vemos no Evangelho que existe uma especial identificação de Jesus com o pobre. Eu tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Toda vez que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Irmãos, isso é verdade não somente quando nós ajudamos os pobres, mas também quando nós somos pobres. Nos tornamos carne de Cristo, somos o próprio Cristo. Nos unimos a Jesus de uma forma extraordinária. Mais pobre, faminto, aflito você é, mais você é Cristo. Menos pobre você é, menos Cristo vive em você. Ai de vós, ricos! Diante disso, precisa refletir: o que eu estou escolhendo na minha vida? Os bens, as mordomias agora, que se tornarão um inferno eterno na outra vida, ou o mais baixo, mais duro, mais sofrido, mais sacrificado, que se tornarão o paraíso? E se não somos suficientemente pobres, como Jesus deseja de nós, pelo menos amemos os pobres, como nosso Papa Francisco disse na homilia da canonização da nossa Santa Madre Teresa de Calcutá. Seguir Jesus é um compromisso sério e ao mesmo tempo alegre. Exige radicalidade e coragem para reconhecer o Divino Mestre no mais pobre e descartado da vida e colocar-se ao seu serviço. Por isso, os voluntários que servem os últimos e necessitados por amor de Jesus não esperam nenhum agradecimento ou gratificação, mas renunciam a tudo isso porque encontraram o amor verdadeiro. E cada um pode dizer: como o Senhor veio até mim e se inclinou sobre mim na hora da necessidade, assim vou ao seu encontro e me inclino sobre aqueles que perderam a fé ou vivem como se Deus não existisse, sobre os jovens sem valores e ideias, sobre as famílias em crise, sobre os enfermos e os prisioneiros, sobre os refugiados e imigrantes, sobre os fracos e desamparados no corpo e no espírito, sobre os menores abandonados à própria sorte, bem como sobre os idosos deixados sozinhos. Onde quer que haja uma mão estendida pedindo ajuda para levantar-se, ali deve estar a nossa presença e a presença da Igreja, que apoia e dá esperança. E fazer isso com a memória viva da mão do Senhor estendida sobre mim quando eu estava por terra. Com esses sentimentos no coração, vamos reler o trecho desse maravilhoso Evangelho. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides,
porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Vamos agora, irmãos, anotar as frases que mais nos atingem. Podemos neste momento escolher o nosso propósito, pequeno, preciso, prático. Vamos refletir mais um pouco para pensar como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Paz e alegria a todos. Alegrai-vos, será grande a vossa recompensa. Paz e alegria a todos. Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar, Senhor. Lágrimas que secam ao vento, gritos que soam no silêncio. A fome dói menos que a solidão, e o desprezo transpassa o coração. Lágrimas que secam ao vento, gritos que soam
silêncio. A fome dói menos que a solidão, e o desprezo transpassa o coração. Não possuem beleza capaz de atrair o curioso olhar. Na cruz da calçada, ó Filho de Deus, quem te que secam ao vento, gritos que soam no silêncio. A fome dói menos que a solidão,